Olá, galerinha, tudo bem? Então, nossa aula de hoje é sobre as angiospermas. Eu já dei uma revisada sobre esse conteúdo na aula Meet, mas eu vou aprofundar um pouquinho mais hoje, ok? Então, as características gerais são plantas que possuem flores e frutos, certo? Aquisição que apareceu apenas aqui nas angiospermas, né, das gimnospermas, pteridófitas e briófitas não possuem essas características, certo? Existem angiospermas de pequeno porte, né? Por exemplo, a grama é uma angiosperma, até plantas de grande porte, né? São classificadas em dois grandes grupos, chamados de monocotiledôneas e eudicotiledôneas, certo? Essa classificação conforme os cotilédones, que a gente vai estar vendo um pouquinho mais para baixo. A reprodução é por ciclo haplodiplobionte, com esporófito com fase dominante, né? Lembra que o esporófito com fase dominante vem desde pteridófita, né? Pteridófita tem esporófito dominante, gimnosperma tem esporófito dominante e angiosperma também, certo? Vamos continuando aqui. As flores, né? As flores são sistemas o quê? Para que servem as flores? São sistemas de reprodução, né? Que o esporófito possui para realizar o ciclo sexuado. Uma flor completa possui o cálice, que é o conjunto de sépalas, a corola, que é o conjunto de pétalas, o androceu, que é o conjunto de estames, que é o órgão masculino, né? E o gineceu, conjunto de pistilos, que é o órgão feminino, certo? Flores perfeitas possuem tanto o androceu quanto o gineceu, certo? Flores imperfeitas, nessa denominação, possui apenas uma das estruturas. Aqui a gente tem, né, pessoal, olha só, o pedicelo, que é como se fosse aqui o cabinho, né? Aí nós temos aqui, ó, o cálice, que são as sépalas, o conjunto de sépalas, que são folhas, né? Como se fossem folhas adaptadinhas ali, verdinhas, né? Aí nós temos o gineceu, que olha só, que é o pistilo, né, onde eu tenho o óvulo, o ovário, o estilete, o estigma, o androceu, né, que é o masculino, onde eu tenho o filete e a antera, né, que aqui é o androceu, a corola então é o conjunto de pétalas, né? Aqui a questão da polinização, grão de pólen, né? Após dispersão entra pela micrópila e ao atingir o óvulo no celo ocorre a fecundação, né? Então aqui a gente tem, ó, o tubo polínico, né? Aqui a micrópila, onde vai entrar aqui, como já expliquei para vocês, né, da dupla fecundação, né, que entra dois gametas, né, ali, e fecunda a osfera e depois fecunda, né, as outras células ali. Aqui a fecundação, né, é cruzada, mas as plantas podem também realizar autofecundação. Plantas que são, ou seja, hermafroditas, né, elas conseguem se autofecundar. Os frutos e a semente, após a fecundação, né, o megasporângio gineceu da flor sofre metamorfose, e olha só que interessante, o ovário se transforma no fruto, né, e o óvulo se transforma na semente, ok? Aqui, pessoal, a gente tem um exemplo da maçã, né? A maçã aqui, a semente. Aí aqui a parte do endocarpo, mesocarpo, epicarpo, que é as partes então do fruto, ok? Aqui, ó, a semente, né? O pericarpo no mamão, né? No pêssego, tá? Outro exemplo também aqui, ó, as sementes do kiwi, o pericarpo, tá? Aí a gente tem o padrão, né? A gente compara com a semente do feijão, né? Os cotilédones têm a função de nutrir o embrião recém-formado, uma vez que a plântula, né, ainda não é capaz de realizar fotossíntese. Olha só que interessante. O feijão nós conseguimos dividir em dois, não tem, às vezes a gente vai pegar um pacote de feijão, não tem dois feijãozinhos tipo, no meio. Cada um daquele é um cotilédone, certo? Então, como eu falei para vocês, o cotilédone então tem a função de nutrir o embrião recém-formado, porque esse embrião, né, não consegue ainda fazer a fotossíntese, certo? Aqui a folha primária, né, aqui o cotilédone. Aí, olha só, são divididas em dois grandes grupos, né, as monocotiledôneas, né, que apresenta apenas um cotilédone, que é
por exemplo, o grupo das gramíneas, como milho, arroz, trigo, cana-de-açúcar. Aí o dicotiledôneas possui 2 cotilédones. Por exemplo, o milho, nós não conseguimos separar, né, quebrar a semente do milho, porque possui apenas um cotilédone. Já do feijão, a gente consegue. Do amendoim, a gente consegue. Certo? Olha só aqui, ó, o cotilédone aqui, ó, aqui é o feijão, ó. Aqui a gente tem o cotilédone aqui, ó. Beleza? Isso daqui é o cotilédone. Daí eu tenho um outro tecido nutritivo aqui, mas, porém, tem apenas um único cotilédone. Aí a diferença, tá, pessoal? Vocês podem verificar lá na página, né, de vocês a raiz. A raiz é bem diferenciada. A raiz é fasciculada, como se fosse um feixe de cabelo, sem eixo principal, dispersa a partir do caule, certo? Olha só então, pessoal, aqui caiu uma vez uma pergunta no vestibular sobre a raiz das monocotiledôneas, né, que elas são utilizadas para evitar a erosão. Por isso que em barrancos, né, em morros, eles plantam gramas, porque elas conseguem como se diz, se fixar em maior partículas, né, do solo, então tornando mais fixo ali para que não ocorra então a erosão. Porque a raiz da eucotiledônea, ela tem um eixo principal, certo? Que a gente já vou explicar aqui para vocês, certo? E os ramos laterais, é chamado de axial ou pivotante. Aqui já fasciculado, ok? Como se fosse um feixe de cabelo, ó. A folha, olha só, as nervuras são paralelas, certo? Olha só aqui a nervura, um exemplo, né, pessoal, como a gente viu aqui, ó, também paralela, que é, por exemplo, como a gente viu, a grama, né, o milho, tá? São então aqui exemplos que as nervuras aqui, ó, vão ser paralelas. As flores são trímeras, certo? O que são trímeras? Número múltiplo de 3, então ela vai ter, ou então, por exemplo, 6 pétalas, 9 pétalas, 12 pétalas, 15 pétalas, em número múltiplo de 3, tá? O caule, certo? Os caules não formam tronco, tá? Ou ganham espessura, né? Então aqui, ó, são como se diz ali, troncos de espessura menor do que um caule, um tronco de uma árvore de grande porte, certo? Aqui, né, as eudicotiledôneas vão possuir, então, 2 cotilédones. Olha aqui, um cotilédone aqui, outro cotilédone aqui. Olha só a raiz, isso que eu quis dizer para vocês, ó, tem um eixo central onde cresce vários ramos de raízes, certo? Então, isso que é a diferença da raiz, ó, raiz pivotante, né? Raiz axial, pode ser chamada também. Então, tem um eixo central, onde depois ramifica outras raízes. Já as folhas, olha só, as folhas são reticulinérvia, né? Olha só, ela tem aqui, ó, uma principal, onde depois tem ramificações. Então a gente consegue diferenciar uma monocotiledônea de uma eudicotiledôneas pela folha, já pela nervura da folha. Então, se a gente for fazer uma aula de campo, né, para a gente identificar monocotiledônea de eudicotiledônea, a folha já é a principal característica para a gente diferenciar essa monocotiledônea da eudicotiledônea, ok? As flores são pentâmeras, certo? Que existe número múltiplo de 5, ok? E o caule crescem em troncos e são mais espessos, certo? Aqui, pessoal, uma outra coisa que eu ia falar para vocês, né? Outro exemplo, né, de monocotiledôneas é o arroz, palmeira, o trigo, a banana, o milho, a orquídea, o coqueiro, o abacaxi, a cana-de-açúcar, a grama.
Aí eudicotiledôneas, né? Um exemplo: beterraba, café, alface, eucalipto, azaleia, feijão, a soja, o amendoim, a laranja, a roseira, são exemplos então de eudicotiledôneas. Beleza, pessoal? É isso, muito obrigado e até mais.